segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo da Páscoa, a ideia das nossas reflexões está baseada numa imagem, e eu penso que é uma imagem muito forte. É bom nós termos consciência disso, porque isso também vai nos ajudar a meditar sobre o que nós vimos falando já nesse tempo da Páscoa, durante a semana, E é a imagem de Jesus que passa no meio de nós, realizando as suas obras de misericórdia. É o ressuscitado que passa no meio de nós e nos resgata. Essa é a imagem que está como que na base de todas as reflexões que nós vimos fazendo nesse tempo da Páscoa. Se nós nos lembramos bem, logo no dia da Páscoa, Jesus já passou resgatando Maria Madalena, que estava perdida, e encontrou nele o caminho. No segundo domingo da Páscoa, o perdido era Tomé, e a experiência do ressuscitado tirou Tomé da incredulidade. Depois, no terceiro domingo, foram as duas ovelhinhas fujonas, aquelas que iam para Emaús. E iam para Emaús por quê? Não sei se vocês já viveram isso alguma vez na vida, Desânimo, cansaço, vontade de desistir. Esse era o coração dos discípulos. E Jesus também passou e os resgatou. E de repente voltaram animadíssimos para Jerusalém, Cadê a tristeza? Cadê o desânimo? Cadê a vontade de desistir? Foi embora. O Senhor passou e fez a sua obra. E semana passada nós falávamos sobre o bom pastor e a resistência que nós temos de nós também sermos pastores. Nós estamos tão desorganizados interiormente que nós não cuidamos nem de nós, quanto mais dos outros. E cuidar do outro parece já um quebradeiro de cabeça tão difícil. Olhar para a imagem do bom pastor na semana passada nos libertava dessa desordem. Ele nos ordena para o amor, nos diz qual é a finalidade, dá um sentido à nossa vida, E hoje, quinto domingo da Páscoa, continua a mesma imagem. Jesus, ele passa no meio de nós e nos liberta, rompe as nossas resistências. Qual é a resistência dessa semana? A resistência dessa semana é o individualismo. A gente fala tanto sobre isso,
que parece até uma coisa assim um pouco clichê, mas nós precisamos entender isso enraizado em nós. Nós vivemos numa cultura que nos empurra para um lugar individual. A palavra individual não é difícil assim, não é feia, né? Agora vamos colocar outras palavras que têm a ver com essa, né? Nos empurra para um lugar solitário. Esse é o problema do individualismo. Nós que fomos criados por um Deus que nunca foi solitário, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, nós que trazemos em nós a imagem de um Deus que nunca foi sozinho, que sempre foi trindade, não podemos ficar sozinhos, né? E muitas vezes o que nós temos hoje é isso, não é? Uma cultura. A cultura é como o ar que nós respiramos, não dá para não respirar, né? E essa cultura vai nos empurrando devagar para um lugar solitário. Quando coloca este ideal para a nossa vida, que eu não precise de ninguém. Presta atenção como isso soa como música nos nossos ouvidos. Qual o ideal da minha vida? Que eu não precise de mais ninguém, que eu pague as minhas contas, que eu resolva a minha vida, que eu não precise mais pedir ajuda. Isso vai soando como música, porque é a direção da nossa cultura. E tem um outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que eu digo, eu desejo não precisar e não depender de ninguém, eu também estou dizendo que ninguém dependa de mim. Aí a crise dos pastores, nós vimos na semana passada, mas hoje, falando de individualismo, eu toco no assunto de novo. Todas as vezes que alguém estende a mão e me pede ajuda, eu já fico desconfiado. Será que ele realmente precisa? Ou será que ele está abusando da minha boa vontade? Nós estamos num tempo de desconfiança plena. E isso é empurrado de propósito, porque isso está muito louco. Pessoas solitárias gastam mais. Se nós fôssemos mais comunitários, nós seríamos mais econômicos, não tenho dúvida disso. Algumas novas comunidades fazem essa experiência, e é impressionante quando as roupinhas das crianças vão passando não só do filho mais velho para o filho mais novo, mas de uma família para outra. O carrinho de bebê, os brinquedos, os livros. Uma comunidade é mais econômica do que ilhas individuais. Podem ter certeza disso. Isso não agrada a cultura que nós estamos vivendo, né? Eu falava outro dia e repito a imagem porque me parece uma imagem boa. A impressão que dá é que a cultura nos trata como se nós fôssemos fusíveis. Vocês sabem o que é o fusível, eu já expliquei outro dia, mas vou explicar de novo, né? Num sistema elétrico, para que a coisa toda não entre em curto-circuito, o que eu faço? Eu coloco ali um fusível, que ele queima primeiro e salva todo o resto, né? Pois é, parece que a cultura nos trata um pouco como fusíveis, né? Ele é diferente, ele tem uma cor diferente, ele tem uma função diferente. Endeusemos o fusível, o individual. Olha que pessoa de sucesso, olha que pessoa que deu certo. Só que esse fusível, que vai ficando cada vez mais num lugar individual e solitário, chega um dia que ele queima. E assim como viveu sozinho, também ele queima sozinho. Ué, mas ele não era tão importante? Não se preocupe, eu tiro o fusível e coloco o outro no lugar, porque a gaveta está cheia. O que não falta nesse mundo é de solitários desejosos de ocupar um lugar. Mas depois nós queimamos sozinhos. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos trata assim. Nós não somos peças, nós somos parte, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. É isso que o Senhor quer de nós, né? Deus não quer nos encher, Ele quer inflamar-nos com o seu Espírito. Nós somos parte e não peças, né? E para não dizer que o padre está falando só de flores, vamos chegar no concreto, né? Onde é que nós vivemos o individualismo na igreja? É quando o fiel só pensa em si, já não tem mais pensamento na família, nem na pastoral, né? É quando só cuida de si e vê os outros como empecilhos. Ou então é o caso da pastoral que age sem conselho comunitário, a comunidade que age sem paróquia. Eu só cuido da minha comunidade. E a paróquia? Bom, a paróquia tem suas coisas.
Ou então a paróquia que só cuida de si e não pensa na diocese. É um individualismo, hein? E para não dizer que eu estou falando só de vocês, eu falo de mim. Nós padres também vivemos uma cultura individualista. Já ouviram falar dos padres freelancers? Uma espécie de atiradores solitários, né? Um sniper. Pois é. O padre atira sozinho nas mídias, nas palestras, nas canções, nos cursos. E a pergunta é: mas a que comunidade ele pertence? Eu não sei. Cadê o presbitério dele? Não sei. E quem são os irmãos de ordem dele? Não sei. Eu só sei dele. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque assim como a lógica do fusível funciona para qualquer fiel nele, também funciona para o padre. E hoje a liturgia da palavra quer nos libertar disso. Então vamos agora à palavra de Deus, para dizer que o padre está falando só de filosofia, né? Primeira leitura de hoje. Tenho certeza aqui que se nós lermos essa leitura com o olhar do pessimista, a primeira coisa que vai dar na gente é um arrepio. Se coloquem no lugar e leiam comigo o primeiro versículo da primeira leitura. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado. Faz as contas aí. E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Pronto. Padre estressado, vai ter que fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Vamos botar na rede social. Quem vai resolver esse problema? Será que é Pedro que vai resolver? Será que é Paulo que vai resolver? Quem é que vai resolver? Afinal de contas, a batata quente vai para quem? Esse é o problema, né? Aumenta o número. E não só, mas como sempre, quando aumenta o número de problemas. O que eu vou resolver? Ai meu Deus, minha pastoral. E agora? E o NECA? Meu Deus. E os adoradores? Ah não, deu colapso nos ministros. O que eu faço? Qual foi a resposta da palavra de Deus na primeira leitura? Vou ler. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos à oração e ao serviço da palavra. E a proposta agradou a toda a multidão. Qual é o ensinamento da primeira leitura? A resposta não foi individual. A resposta foi comunitária. Escolham entre vós 7. Não são fusíveis, são parte, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ali não tinha um apóstolo dizendo: só eu tenho o Espírito Santo e a sabedoria. Isso é coisa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o modo de Deus era escolher uma pessoa, enchê-lo da graça e ele ser o líder do povo. O Novo Testamento não é esse. Estamos nos preparando para a vigília de Pentecostes, né? E a promessa é para vós e para os vossos filhos. Sobre vós será derramado o Espírito Santo. Vossos jovens profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Não é o Espírito sobre um, é o Espírito sobre todos. E da onde vem a solução? De sairmos da ilusão do individualismo e começarmos a ser parte. Diz o salmo que nós cantamos hoje: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Essa é a comunidade de Pentecostes. Essa é a comunidade Igreja de Jesus Cristo. Todos nós somos templos do Espírito Santo, cada um no seu ministério, mas todos sendo parte. Segunda leitura da carta de São Pedro. O que disse São Pedro na sua carta? Primeiro, ele coloca o fundamento. Ninguém aqui se sinta inseguro. Temos uma rocha firme, diz Pedro. Aproximemo-nos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. A gente pode falar assim: bom, então deixa com Jesus, né? Bota nos ombros dele que ele aguenta. Ele é a pedra angular, vamos colocar lá. Mas continua lendo a segunda leitura. O que diz Pedro? Do mesmo modo, também vós,
como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E ele termina essa segunda leitura dizendo: vós sois raça escolhida, sacerdócio do reino, nação santa, povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O edifício não é de uma pedra só. Vocês conheceram Dom Rafael? Já faz um tempinho, né? Dom Rafael era ótimo, né? Ele foi o bispo da minha formação quando eu era seminarista. E ele tinha assim umas imagens muito fortes, né? Será que eu serei capaz de imitar Dom Rafael? O problema é que está gravando, né? Mas não tem problema não. Dom Rafael não se importava em vida, agora depois de morto, menos ainda. E ele dizia muito isso para nós seminaristas, né? Uma pedra com outra pedra, e noutra pedra, e no meio a argamassa da caridade, uma construção indestrutível, uma pedra e outra pedra, e a argamassa da caridade. Ele falava isso para nós padres. Não existe casa de um tijolo só, nem igreja de uma pedra só. Existe uma igreja feita de pedras vivas, da qual o Senhor é pedra angular, e no meio de nós a argamassa da caridade. Saiamos da ilusão, eu não quero precisar de ninguém. Isso é uma ilusão. Saiamos da ilusão que ninguém precise de mim. Isso é uma ilusão. Eu preciso de vocês, e vocês de mim. É normal. Isso é orgânico. Pensa no corpo humano. São Paulo vai dizer isso. Imagina só, agora o olho vai dizer para o ouvido: eu não preciso de ti. Ou a mão vai dizer para o pé: eu não preciso de ti. Pelo contrário. E aqueles membros que são os mais vergonhosos são os que cobram o maior cuidado. Bendito seja Deus. E agora nós vamos ao Evangelho. O Evangelho que é escolhido para este ano lá, para o 5º domingo da Páscoa, é uma parte do discurso de Jesus na última ceia, que tem tudo menos individualismo. Ali o Cristo fala do Pai e fala do Espírito, um Deus Trindade. Não está tudo sobre os ombros de Jesus. Ele não é sozinho, nunca foi. Sempre teve um Pai e sempre teve um Espírito. Trindade eterna e santa. E também na última ceia comunitária, porque não é só um apóstolo que fala, todo mundo tem lugar, até Judas falou na última ceia. E nesse contexto de mostrar que os apóstolos precisam uns dos outros, inclusive foi ali que o Senhor deu o mandamento novo: amai-vos uns aos outros, e nisto reconhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É ali que o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos irmãos e irmãs, saiamos dessa mentalidade difusível. Paremos de pensar só em nós. Olhemos o todo. Se o outro cresce, eu cresço junto. Se o outro ganha, é bom para mim, porque nós somos um só em Cristo. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Neste mês dedicado à Santíssima Virgem, eu confio às mãos de Nossa Senhora a nossa paróquia, com todas as suas comunidades. Cresçamos juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,